oitavo episódio do PMcast, o podcast da Polícia Militar. E hoje nós estamos com convidados especiais aqui, né, Major? Exato, gente. Boa tarde mais uma vez a todos, né? Essa semana é uma semana muito importante pra gente. Fazia um tempo já que nós queríamos que eles estivessem conosco. Que bom que vocês puderem estar fazendo parte agora. E vamos falar um pouquinho desse trabalho tão bonito que é feito num estado tão ligado ao meio ambiente como é o nosso estado de Mato Grosso. Ninguém melhor que o nosso batalhão de proteção ambiental para trazer um pouquinho do que vocês vivem, né? Nós estamos aqui com a Tenente Joelma e o Sargento R. Rodrigues. E vamos falar um pouquinho sobre a vida de vocês, sobre o que vocês fazem. Nos brindem aí. Então, né, a gente está há cerca de 3 anos na unidade já, no batalhão, tentando contribuir aí para a proteção do meio ambiente também, né? E é gratificante, é um trabalho muito, muito satisfatório, né, estar dentro dessa unidade, até pelo que a gente lida, né? Eu falo muitas vezes quando a gente vai fazer algum curso, alguma instrução, que o batalhão ambiental é a única unidade que trabalha com o futuro. Porque a gente está tentando aí preservar o meio ambiente não só para essa geração, né, mas para as próximas. Isso já está previsto até na Constituição Federal, né? A proteção não somente para as presentes gerações, mas para as futuras. Então a gente trabalha aí também nessa proteção para o futuro e a gente tem um trabalho que é gratificante, né? A gente, além de fazer o serviço comum de polícia, a gente tem esse plus de estar interagindo com o meio ambiente, de estar preservando, de ter também o trato com os animais silvestres, né? Isso é muito, muito gostoso. Eu já trabalho há 7 anos. Hoje eu estou na educação ambiental, né? A gente acaba levando a palestra, a exposição dos animais que estão vendo aí, que são os animais taxidermizados. Também comecei no batalhão ambiental, para mim diferente de tudo, só vinha do batalhão operacional, trabalhei muitos anos no 3º batalhão, aí fui transferido para o batalhão ambiental e confesso que diferente de todo tipo de policiamento que a gente já fez, que lida com isso que a Tenente estava falando, né? A gente se preocupar com o futuro, preservar o meio ambiente. A gente faz parte do meio ambiente, que é o que a gente prega isso na palestra das escolas, que o meio ambiente somos nós. Então, essa é a importância que a gente sempre está massificando, né? Temos que preocupar com o futuro. Muito bom. Acho que a gente perguntou tanta coisa nos bastidores aqui já, né, Jane? Vamos tentar direcionar vocês para que as pessoas possam aprender um pouquinho também, né? Vamos começar assim, então, falando sobre um pouquinho do que vocês trouxeram pra gente, né? Tem muito material que não coube aqui na nossa sala. Todo mundo tá vendo, né, Jane? Tá bastante temática a mesa hoje, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho desses animais aqui, porque eu acho que muita gente tem curiosidade, né, Rodrigues, de como que nós vamos estar conseguindo chegar num animal assim, né? O que seria isso? Que seria um animal... É o empalhado ou é o taxidermizado? O nome correto é taxidermizado, vem de taxidermia. Era o que a gente conhecia antigamente como animais empalhados. Animais empalhados, você fazia o enchimento dele com palha, capim, mato. Então ele se perdia muito rápido. Fungos, bactérias, né? Então ele não preservava a originalidade que hoje vocês estão vendo. É lógico que se você notar algum desses animais, né? Tão meio amassado, tão dobrado, são as crianças, né? Acaba tocando. A gente fez esse trabalho exclusivamente para que as crianças tocassem nos animais. Então a gente fez a taxidermia, que aí você usa muito produto químico, né? Para manter ele seja original, o próprio pelo do animal. Você vê ali, temos um tamanduá mirim, um lagartiú, um filhote de porco do mato. Então até para apresentar pro pessoal aqui, né? Então esse aqui é um tamanduá mirim. Isso. Né? Esse é um lagarto bem... É um tio, depois eu vou contar uma história do tio, que eu já Beleza. contei pra vocês, então eu vou compartilhar com o pessoal, eu vou acabar me expondo, Não, é o né? Sinimbu, né? O tio. Tem diferença, depois a gente Vai pode ver falar se sobre a tem diferença, diferença, né? E esse outro pequenininho é um... É um filhote de porco do mato, um Porquinho cateto, do né? mato. E aí que é a maior dúvida, né? As pessoas sempre perguntam, vocês abateram esses animais? O pessoal acha que a gente às vezes mata o animal para taxidermizar. Pra E fazer não a é bem isso. taxidermia. A Isso tem que gente deixar bem localiza claro. ele falecido, né? E aí a gente usa para educação ambiental, conscientização. Isso. Preservar, para falar para criança, né? Quando o pai estiver numa estrada de chão, diminua a velocidade. Porque a luz, né, hipnotiza os animais, faz com que ele pare, acaba atropelando. Então, pai, vá mais devagar na estrada, pode aparecer um animal. Então, sensibilizar o adulto, né? Que a gente sabe que é muito mais difícil da gente querer explicar sobre preservação, então a gente foca isso na criança. As crianças, né? Então a gente faz esse trabalho. Eu fiz o curso no Mato Grosso do Sul em 2017.
15 dias de curso, a gente ficou lá e aprendemos a taxidermizar os animais, mamíferos, répteis e aves. Tava até comentando, né, que meu sonho seria taxidermizar um elefante, feliz e triste, porque se eu taxidermizasse, ele teria morrido, né? Então, assim, e houve uma perda de uma elefanta, né? Do santuário, né? Mato Sim. Grosso. E eu penso assim, imagina um animal desse exposto num parque Mais Bonifácio, num parque Bernec, lá em Várzea Grande, para que crianças da Baixada Cuiabana, né? Crianças da capital possam Porque ver o aqui, elefante. A gente não tem esse... Ele não contato, é, ele tem não um é lugar próprio da onde nossa vê um fauna, né? elefante E aqui, né? quem diria uma baleia, né? Se taxidermizar uma baleia, pudesse trazer para cá. Desse projeto, Rodrigo, aproveitando esse ensejo, né? Ele funciona onde? Funciona no batalhão? Como é que ele funciona? Isso, a gente está hoje no Parque Mais Bonifácio, né? No Casarão. Isso. Estamos com a sede nossa administrativa e Então. a educação ambiental, né? O batalhão hoje nós estamos localizados em 2 unidades, né? Físicas. Uhum. A operacional, ela parte lá em Várzea Grande ainda, onde algumas pessoas já conhecem. E dentro do Parque Mãe Bonifácia, no casarão do Parque Mãe Bonifácia, está localizada a sede administrativa, onde nós mantemos a exposição, né? Permanente de animais taxidermizados lá. O Centro de Educação Ambiental normalmente permanece lá em escala, bem como nós também fazemos um trabalho volante, né? A gente faz visitas não só no município de Cuiabá, Várzea Grande, né, nessa área, mas também em outros municípios do interior do estado, né? Havendo a requisição, a demanda, a gente faz programação para atender, levar nossas palestras, fazer a apresentação desses animais, né? Até porque o animal taxidermizado, ele oportuniza pessoas que consigam ver o animal próximo dos seus olhos. O que eu ia perguntar ali, pela presença de vocês no próprio Parque Mãe Bonifácia, né? Que é um parque bastante frequentado nessa prática de atividades físicas mesmo, Isso. né? Os animais, como eles ficam? Eles têm uma exposição que ela é frequente ali, que as pessoas podem ir, elas precisam agendar com vocês para ver os Não. animais? Não, Como ela- funciona? Somente fica chegar e visitar. O fica numa batalhão sala fica aberto. aberta lá, uma sala grande, Isso. A pessoa chega várias vezes, a mãe com o filho estava caminhando, viu, pode entrar aí, não, pode entrar, é bem-vinda, aí a gente acaba falando dos animais, contando a história, e acaba até falando do trabalho do batalhão ambiental. Legal. Porque quer queira ou quer não, tá tudo ali relacionado, né? Então, gente, olha, vocês que têm curiosidade, né, Regiane? Estão Isso, passando vai pelo passando pelo Bonifácia, parque. vão fazer uma caminhadinha. Leva Pode os filhos chegar. lá para conhecer um Isso. pouquinho. Tem muito animal lá. A gente não conseguiu colocar nenhum animais percentual maiores, mínimo né? do que vocês puderam, porque nosso espaço aqui é pequeno. Mas tem muito animal legal aqui no nosso bastidor. Então leve para conhecer, né? Conhecer um pouquinho do que é a nossa fauna aqui, né? Isso, com certeza. E acaba cada um tendo uma história para contar, que esse largato mesmo, a gente encontrou ele, tinha sido abatido num bairro, crianças encontraram ele, começou a jogar pedra, e a guarnição de serviço foi e ligou, falei, não, dá para pegar ele, vamos congelar e depois vamos fazer a taxidermia. Então cada um tem sua história, a gente tem a jaguatirica, tem até, a gente preservou os sinais de tiro, temos o ouriço que foi atropelado, temos um filhote de anta que foi na época da queimada. Então Isso. assim, a gente tem a história de cada um para contar, isso acaba dando interesse na Aproveitando aí que você pessoa. tá falando de animais resgatados, né? De pessoas que maltratam. Quando aparecer um animal, né? E aí, o que a pessoa faz? O que ela deve fazer? Para quem que ela deve ligar? Qual que é o procedimento? Tá, vamos dividir em duas fases, partes. vamos dividir igual Vamos lá. Igual o Jack. Jack Stripador, vamos por partes. Temos o animal doméstico e animal silvestre. Dividiria o animal doméstico em cães e gato, e o animal silvestre, né, tudo teria relacionado aí a nossa fauna. Temos animais de criação, que é isso que a gente fala na escola, porque criança sempre faz a pergunta a mais, né? E o pato? E o cavalo, sargento? E são São animais animais de criação. Domesticados, a gente fala, né? Não é doméstico, é domesticado. E aí, o gato e o cachorro, a gente tem o órgão específico, não é que a gente não queira atender igual a gente tava falando, a tenente expressou bem aí, ela sabe explicar bem essa parte, que tem o órgão já para tratar sobre animais domésticos, né? O cachorro e o gato. E nós ficamos voltados aí aos animais silvestres. Isso. O acionamento, principalmente, né? Eventualmente, você localizando na sua residência percebendo a presença do animal silvestre na sua casa, primeiro, não tentar atiçá-lo, não tentar tocá-lo, né? Jogar Às pedra. vezes, tem gente que às vezes, por exemplo, se for um animal, uma cutia, uma capivara, normalmente as pessoas já reconhecem esse animal, ela vai ficar ali num canto, né? Ou às vezes vai tentar fugir ou entrar em um lugar para ficar mais protegida, porque eles são presas, né? E aí as pessoas rapidamente conseguem nos acionar.
a gente fala pra pessoa não tentar usar cabo de vassoura, agredir esse animal pra tocar ele de casa. O animal, muitas vezes, ele tá mais estressado. Ele acaba entrando na residência Isso. ou para fugir de um predador, ou até por causa da própria queimada, que Às a gente vezes sabe quando chega aquele é. período de seca muito forte e a pessoa acaba, culturalmente, quer queimar o quintal, o lixo O de lixo, dentro do quintal, isso. né? Ele acaba fugindo, então ele tá mais estressado. O que que acontece? A gente fala nas palestras. O animal entra para dentro da sua casa, você encurrala ele num canto e começa... Sai daqui, sai daqui. Pra onde que ele vai? Ali encurralado, você com Não deixa uma ele sair. vassoura, não dá um canto pra ele, abre uma porta pra ele sair. Então ele Que a fica gente mais vê bastante estressado São as cobras, né? e pode Então, acontecer as acidente, residências. né? A cobra, acredito que é o maior problema, né? Porque muitas pessoas já têm uma repulsa com esse animal histórica, natural, né? Infelizmente, muitas pessoas, ao ver esse animal, já pensam mal dele e querem logo findar com a vida desse animal. Não precisa matar a cobra, né? Nesse sentido, liga 190. 190, você vai conseguir acionar o nosso batalhão. Nós somos um batalhão de polícia militar ambiental. Então, qualquer unidade policial é acionada através do 190, né? Historicamente, né, igual você estava falando, por quê? Qual animal que induziu Adão e Eva a sair do paraíso? A gente sempre foca isso na escola. Aí as crianças, a serpente. Há necessidade de matar? Não, ela tem a sua importância dentro do... Controle de de- pragas, de- né? na- O Rodrigo estava no seu comentando, né? ambiente, ela tem Fármacos também. de aracnídeos, de roedores, ela tem a sua necessidade. Igual a gente tá falando, inclusive algumas serpentes peçonhentas vão entrar pro rol de animais em extinção porque estão sendo caçadas, né, perseguidas para tirar o veneno dela, para fazer remédio de pressão alta, botox. Então, assim, preciso matar o animal? Não. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho aquela repulsa. Você vai ligar, né? Como a tenente falou, 190. Vai observar também, porque já teve uma situação de um resgate que era uma caninana, né? Uma serpente muito agressiva, né? Mas que Uhum. não é peçonhenta. E ela tava no quarto. E aí a pessoa ligou 190 e a gente foi resgatar. Aí chegamos lá e falou, tá no quarto, a senhora sabe onde ela tá? Não, ela acho que entrou aí no guarda-roupa. Eu Meu falei, ó, Deus do vou céu, dar uma notícia guarda-roupa. boa, notícia ruim pra senhora. A gente vai desmontar o guarda-roupa pra procurar ela. Falou, beleza. Falei, a notícia ruim é que a gente não consegue montar ele depois. Porque nós não somos montador de móveis, né? E eu acho que vai sobrar até peça depois que nós acabarmos. Não, mas eu quero que tire ela, então vamos tirar. Aí encontramos a serpente, tiramos de lá e o guarda-roupa. Falei, agora acho bom você vai fazer contato com alguém, né? Porque não vai ter como nós montar. Então, assim, é bom você observar onde a serpente tá, até pra quando a guarnição chegar, você falar, ela tá ali. Se move, né? Porque senão a gente vai revirar a sua casa em procura daquele animal. Sobre né? isso aí, inclusive, eu vou compartilhar um pouquinho. Eu lembro que eu trabalhava à época no batalhão de trânsito e nós estávamos deslocando ali para a região indo rumo a Santo Antônio do Leverger. E no meio da rodovia, na Palmiro ali, a gente viu o que parecia ser um cano ou algo assim no meio da pista, né? Era muito cedo. Chegou perto, eu vi que era uma serpente. E daí nós paramos a viatura no meio da Palmiro, aquele fluxo gigantesco de veículos, né? E aí, na hora eu já comentei com o companheiro de viatura, né? Falei, parceiro, já liga aí pra ambiental pra eles virem aqui. E a jiboia, ela tava atravessando a pista, literalmente. Então, enquanto ele tava mantendo contato, eu fui mais ou menos seguindo ela, porque ela foi passando de um lado pro outro, eu não fui pra mexer. E daí o pessoal deslocou pra fazer a captura dela, ela foi andando. Daí a gente liberou uma via, liberou a outra via, ela entrou na parte de calçada e a gente foi meio que cercando, aí ela ficou mais arisca. Aí ela entrou, acho que em posição de defesa ali, ficou, e ela tava dando bote pra todo que tipo de lado e aquele tipo de coisa. Eu acredito que a gente preservou a vida dela, Com a nossa certeza. chegada, porque muitos transeuntes começaram a passar, né? As pessoas passando, indo trabalhar. E ela se sentiu ameaçada, né? E a gente foi cuidando justamente disso. Ela deslocou ali até o pessoal chegar, uns 25, 30 metros do local que ela estava, mantendo esse contato, até chegou a equipe, fez esse resgate, pra gente não perder muito esse gancho das cobras, né, gente? Das cobras, principalmente aí as serpentes peçonhentas. A gente, por ser um estado turístico, hoje em dia tá bastante gente fazendo atividade, cachoeiras, rios, né? Nós tivemos algumas situações, alguns dissabores, né, durante esses últimos 2 anos, né, de pessoas que tiveram contato com esses animais. E a orientação que vocês dão a respeito de um possível acidente com eles, né? Que tipo de postura tomar, procurar, onde procurar socorro, o que a gente poderia passar para quem nos assiste? Então, primeiramente, a orientação principal é na parte de prevenção. Vamos começar por aí.
O ecoturismo aumentou muito no Mato Grosso, né? A gente é um estado de natureza exuberante, então a gente tem que desfrutar disso mesmo. Então, muitas pessoas, quando forem fazer trilhas, né, usarem as perneiras e alguns equipamentos de proteção. Não encostar em qualquer lugar, né? Tem alguns buracos que onde esses animais ficam, né, escondidos ou até se abrigando, vamos dizer dessa maneira. E, às vezes, as pessoas não cuidam do primeiro, que é a prevenção. Acontece que, se você for para um deslocamento, usar o equipamento de proteção, que seria a perneira, principalmente para trilhas. O acidente que houve, né, a gente pode até mencionar aquele da cachoeira, que a serpente acabou caindo junto com a água. Né? Foi uma infelicidade, né? Mas o que você tem que fazer, primeiramente, né? A parte depois do tratamento é mais médica, mas nesse momento, quando o animal, que ele tem peçonha, ele vem e acaba, querendo ou não, te atacando, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir identificar esse animal, para que possa ter o tratamento adequado, né? O soro antiofídico, ele é direcionado para cada tipo de espécie. Então, aconteceu um acidente, vem o desespero, muitas pessoas se desesperam para socorrer a pessoa, mas alguém tem que socorrer essa vítima, né? Ou se ela conseguir ter consciência e força suficiente, ela vai começar a fazer os primeiros trabalhos ali, e alguém que estiver junto conseguir, nem que seja tirar uma foto. A gente Não até pegar, a gente não fala fala assim que- pra pegar o animal, né? Vai lá e pega o animal. Isso. Às vezes, se alguém for tentar pegar o animal, ele vai acabar matando A esse gente animal. até fala que o mais correto é o não fazer. Tipo, evita aquilo que a gente viu em filme, cortar, onde que acha que tomou o Chupar, asfalto, chupar. não- Não existe aquilo ali mesmo, porque É você filme. pode Teve ter um um caso que ataque em algum contou, né, lugar. Rodrigues? Um caso antigo aí de uma situação que você foi indagado por alguém, não teve? Você poderia compartilhar com a Sim, Da gente? querosene. Isso. A gente explicando sobre algumas serpentes que são peçonhentas, né? E outras que não são, como a jiboia, né? A sucuri e a boipeva e a caninana. Então elas são serpentes não peçonhentas, não tem veneno. Vamos classificar assim. E a gente tava falando isso numa palestra e um rapaz levantou e falou: "O senhor tá enganado, sargento. Eu perdi meu avô por causa que ele foi atacado por uma boipeva." Eu falei: "Foi mesmo?" Ele falou: "Foi. Ele foi atacado por uma boipeva, a gente deu querosene e café pra ele tomar." Eu falei: "Então ele morreu por causa do querosene, cara. Não foi por causa da boipeva, porque a boipeva pode matar por susto. Mas não tem veneno." "Não, o senhor tá enganado." Eu falei: "Não, vamos fazer uma autópsia nele, você vai encontrar o querosene." Crendices populares, né? Às vezes Sim, mais crendices, prejudicam do que ajudam. Que né? ajuda. E aí a gente fala isso. Então o mais correto é o não fazer. Tipo, mantenha calma. É lógico que é difícil. Você foi atacado por uma serpente, vou manter a calma. Hoje em dia, até você ligando, né, no 190, eles conseguem Eles vão passar te orientar, pro médico, isso. o O SAMU médico vai te te orientar. Vai te Isso. orientar. Porque- E isso da foto é importante, porque a gente acaba carregando lá o telefone celular a todo pra todo momento. lado. Sim. Então aí tira uma foto. É lógico que você não vai... Suficiente, né, pra- ajudar, Suficiente né? pra identificação é suficiente, porque às vezes a pessoa fala assim, tem que pegar a cobra. Não precisa. Precisa. Não precisa Às vezes pegar tá o no- animal. Às vezes tá no habitat dela, deixa Não, ela. e não assim, faça isso, não né? faça isso, porque se você tentar, às vezes, pegar o animal, Pode sofrer um segundo você incidente, pode né? ser Também. a segunda A vítima. outra pessoa que vai ser essa Vai ser outra. Ou, às vezes, as pessoas É vão o que a tentar... gente fala da coral. Quando Isso. a gente tá na palestra da coral, aí eu falo, alguém sabe me dizer qual que é a coral verdadeira e a falsa? É só o senhor contar os círculos que tem o amarelo e tal. Eu falei: vai dar tempo, cara. Pois é. Eu deparei com uma serpente, eu vou ficar contando, peraí, será que é? Vou Mas então o que, arriscar que eu se é vou uma fazer? verdadeira ou uma falsa? Todas as corais que você vê é verdadeira. Grava isso, é verdadeira. Porque eu tenho coral toda branca, toda vermelha, toda preta. E a coral ela é da família da mamba. Se você for pensar numa serpente extremamente venenosa, é a mamba negra. E a coral é. E qual que é o diferencial da coral? Não dá bote. Ela tem que encaixar a mordida. A presa dela tá do meio pro fundo da boca. Então ela tem que literalmente encaixar. Então dá mais trabalho, Não né? tem a fosseta Abocanhar, L'Oreal, isso, não que tem. seria a abertura entre a narina e Que o fica um olho pouquinho mais dela. fácil de identificar, De identificar. É uma né? maneira de Então a identificar a coral é diferente de peçonhenta. tudo. Mas Isso. quantos ataques você pode me falar que você viu de coral? Poucos. É raro. Porque ela é extremamente dócil. Assim, o senhor tá falando, eu não entendo, né? Não entendo de animais. Quais cobras a gente tem que ter cuidado? Quais são as que são e as que são peçonhentas, Vamos falar né? de todas. É isso, Porque é melhor. de todas Porque, Pra assim, ó, gente, senão a porque gente vai assim, por exemplo, a gente instigar. fala, quem conhece ainda pode ter dúvidas Porque- no momento que ali, a né? gente sempre vê que é a jiboia, né? Sim. Jiboia, Ela é constritora. Os A mais parques, famosa todo- nossa, ela é a Ela e jiboia. a sucuri, né? Ela e a sucuri são constritoras, então elas matam por asfixia. É.
Então, assim, essas aí que são mais comuns pra nós, que somos aqui de Cuiabá É, e temos o hábito Uma de ver esse caminhadinha no animal, parque aí, a gente não se consegue ver apavora uma. muito com ela, né? Mas assim, tô numa região rural, tô numa trilha, tô num sítio, numa fazenda. Você vai Deparei com querer uma serpente. isso. Eu Você me vai ficar apavoro. tentando falar assim, não, eu conheço. Você garante que você conhece? Vou manusear, vou apavoro. querer Vou pegar. pegar, vou domar. Sou Vamos lá, domador tem de cobras. duas serpentes em específico. Tem uma que ela é extremamente famosa, que nos avisa que ela tá ali A na cascavel. maior parte das A vezes, que é a cascavel. cascavel, né? É. Mas nós temos muita situação da jararaca Eu, também, eu né? Bico de jaca, a advertiria gente tem muito mais aqui. a jararaca. A jararaca, se você for pesquisar a peçonha dela em 4 horas, você pode morrer. Isso. Em 2 horas pode necrosar onde que foi o local do acidente. E aí necrose é o quê? Apodreceu aquela carne. Não vai voltar mais. Então você vai ter que amputar. Uhum. Então eu classificaria ela como a mais perigosa na nossa região. A cascavel, até por dar o sinal e a peçonha dela ser neurológica, que já aconteceu e eu pesquisei sobre isso, às vezes ela ataca um ser humano, é muito de imunidade ou resistência. Por ser neurológico, os sintomas, né? Tremores, suador, começa a ter uma hemorragia na gengiva. Tem um tempo maior de você procurar uma ajuda e o médico olhando para você, Ele não, identifica. ele identifica e consegue, né, dar o soro que seria o correto. A jararaca já é mais complicado, por causa desse prazo. Até a gente discutiu sobre aquela mulher da cachoeira. A gente discute, né, sobre isso daí, e eu falo que é cascavel, aí uns viram as fotos e falou que é jararaca. Eu falo pelo tempo, porque tirou ela do Bom Jardim, né, trouxe para Cuiabá, de Cuiabá depois embarcaram ela para São Paulo, para ela ser medicada. Inclusive a gente foi atrás, eu de curiosidade, falei, mas e ela foi medicada e tal, deram, acho que não tinha o soro, acabaram dando antialérgico, até para ela poder chegar. Então assim... Uhum. Se fosse realmente, como ela falou que houve muito ataque Isso, na no face, rosto, no isso. pescoço, teria necrosado, aí ia fazer enxerto. Então eu classificaria como cascavel. Mas enfim, Entendi. ficou o debate, a gente não viu bem. Sobre o soro antiofídico, até porque eu acho que isso é importante para que as pessoas saibam, né? Aqui na região metropolitana, onde procurar, quem procurar? A rede pública. Primeira coisa, pronto-socorro, né? Pronto-socorro. Eu fui Isso. atacado pronto-socorro. Eu fiz uma pesquisa em 2018. Qual que é o problema do soro? Ele é local de incidência. Aqui em Cuiabá nós temos incidência de jararaca e cascavel. Não. E o soro, ele é perecível. Ele é 15 dias na Estraga geladeira, rápido. 20 dias ele vence. O da Coral é muito caro e também tem o mesmo tempo. Então, o da Coral, hoje fui atacado na Coral, onde eu vou achar? Só no Butantã. Nós não vamos ter ela aqui na rede pública. Então, assim, é esse receio. Teve uma senhora que morreu, né? A gente Recentemente, estava até comentando, que era de Santo Antônio, não É achar. Jaciara, se não me engano. Aí foi em Campo Verde, não conseguiu achar. Foi Aí foi pra Rondonópolis. não conseguiu achar, acabou falecendo. Teve uma senhora em Sorriso também, parece que por Cascavel. Aí a gente tava falando da questão da criança com escorpião, Uhum. que a gente tava até falando que a incidência de mortalidade de escorpião é criança e idoso. Imunidade, criança, a mãe não consegue detectar de imediato o que tá acontecendo. É o tamanho do corpo também, né? Pela distribuição da toxina no organismo. No Também organismo. a criança ela é mais suscetível a ter casos mais Mas graves. Mas das serpentes, a gente focaria mais nisso. Fique atento. Todas, se preocupe com todas, viu? Cipó, verde, Uhum. Eu Não. assisti Ai, o não. Tarzan, Por isso que eu tô não confiante. gosto de Não andar confia. no mato, por isso que eu não gosto de trilha, não gosto, que eu tenho pavor. Não, na verdade, o importante, a gente Tenho não medo. pode se limitar a esses medos, né? Uhum. A gente tem que tentar prevenir algumas coisas, né? Alguns EPIs são importantes, né? Não ficar também, assim, se achando o Tarzan, o dono da floresta. Porque muitas pessoas, eles às vezes veem um animal que ele não está próximo, ele vai tentar tirar uma foto, ele vai tentar pegar pra poder Uhum. mostrar que tem habilidade, às vezes, né? E se põe em risco e põe outros em risco Para também. nós que somos, né, telespectadores assíduos do Animal Planet, Discovery Channel. Channel. aquele americano que fazia os toques nos morreu com a animais, que raia. morreu com a Que morreu com a raia, raia. uma raia jamanta, né? Eu até classifico aquilo ali como foi até uma falta de preparo dele. Porque depois eu fui ler sobre a matéria, ele quis chegar por cima para segurar nela e ela ir nadando e ele fazer tipo um Excesso surf. de confiança, Quando né? ele chegou, ele assustou. E ela é uma raia. E ela enfiou o ferrão acabou pegando Transpassou o coração dele. coração, transpassou. É grande o ferrão.
não volta. O ferrão da raia, uma vez, ele é inoculado, né? Ele acertou ali, você vai ter que cortar, ir no médico, fazer quase uma cirurgia ali. Tem pra muitos poder casos, retirar. região do Pantanal aqui, né? Sim, Tem um, aqui tem um na amigo que Baixada. foi descer pescando numa Bahia dessa, Muitos pés. pulou, Na Baixada. Na Baixada, Muitos pés são pegos pegou, aí. né? O pé com dele, as diz que é uma dor E ela, indescritível. se você for ler sobre animais peçonhentos e venenosos, vamos diferenciar. Animais peçonhentos, tudo que precisa de um mecanismo para injetar uma substância na presa. Tudo que tem que ter um mecanismo. Ou seja, um ferrão, uma presa. Mas ela tem que injetar essa substância. A gente estava até comentando, né? Da diferença da aranha para a tarântula. Aranha é tudo que faz teia. Tudo que você vê que está ali fez a teia é uma aranha. A tarântula não, ela fica debaixo de paus, pedra, né? Soterrada. E sai para caçar. A aranha não, ela monta a teia dela, espera a presa chegar ali, vai sentir pela vibração, pelo mexer, acaba atacando a presa, vai injetar o veneno, vai fazer a bola ali, a redoma dela com a teia, e depois ela vem e chupa. Eu, uma época, estava criando vários animais para levar para a educação ambiental. Até porque a gente acaba vendo várias perguntas e eu, como curioso também, me coloco no lugar da criança. Aham. Peguei uma caranguejeira, até um policial lá, falou, sargento, falei, não, cara, me dá aqui. Levei pra casa, coloquei numa caixa, cuidando dela, e falei pro submedeiro, né, que é o biólogo lá do batalhão. Falei, Sub, o que ela come, né? E quanto ela bebe de água? Ele falou, não, de água, uma tampinha só dessa aqui de água, você pode deixar ali no negócio, né? O que ela come? Ah, barata, né, grilo. Botei a família pra procurar em casa, né? Já dei missão pra esposa e as filhas. Falei, ó, barata, grilo, traz pra papai. Aí achamos uma barata, né? Também é difícil, E depois fui viu? descobrir que temos um criador aqui em Cuiabá, que até depois se tornou amigo nosso, chama Felipe. Ele cria barata, grilo, e é umas Rato, né? baratas de Madagascar. A gente até poderia trazer. No começo você tem aquela assim, mas nem tem cheiro. E é aquelas baratonas que usam em filme, usam em É só cenário. visual a repulsa, É, né? Não e- tem nenhum odor E é bacana, se característico. fizermos um convite pra ele vir, você chega na casa dele e começa a tirar inseto de todo lado. Legal, É o fica uma Joey. deixa aí pra gente conversar Sim, sobre isso, né, gente? cara, Fazer essa é É o curiosidade, Joey. né? É o É Joey. o Joey. E aí eu não conhecia ele, acabamos procurando. Aí eu fui dar a barata pra tarântula. Quando eu vi ela beber água, eu apaixonei. Falei, pô, cara, interessante. Porque eu nunca tinha visto uma tarântula beber Ah, água. né? Bebendo água, olha só. E ela chegou coisa. na tampinha, ela fez um movimento como se fosse um gado mesmo. Ela baixa, e ela toca as patas da frente na água e traz Ela bebe até com o a mão. tentáculo. Cara, assim, aí eu, pô, me apaixonei e levava ela nas palestras. Cheguei numa escola, falei, aqui, as criançadas tudo em volta. Uma professora falou, pode tocar? E aí? Falei, pode. Abre pra mim. Aí eu abri, ela pá, pegou, ela começou a andar nela Ai, que e horror. tal. Você já tocou nela? Eu falei, não, até agora não. Você quer tocar? Eu falei, Já tô aí aí. ela falou, ela não pode ter a sensação que ela vai cair, né? Se ela for cair, ela pode querer segurar. Aí você sempre coloca a outra mão. E aí, pô, eu aprendi e falei, pô, gente, às vezes sai pra Ah, ensinar, legal. acaba aprendendo. Acaba E aprendendo, aprende, né? sempre, sempre E ficou aprendendo. bacana. Aí trouxe pra casa, acabou levando também em outras situações, mas depois eu acabei fazendo a soltura, né? Porque a gente até entende que você tira ela do habitat dela e depois ficar muito tempo com ela, fica... Você aprendeu um pouquinho do dia a dia dela. E assim, quando a gente tava conversando sobre esses incidentes com animais, né? Gente, não precisa ser só quem pratica esportes. Nós estamos com um grande crescimento, não apenas aqui da região metropolitana, mas as cidades crescem, né? Isso. E ao passo que elas crescem, elas vão entrando em lugares que antes eram habitats Vão naturais, invadindo, do né? natural dos Invadindo- animais, né? E os invadindo animais o estão espaço ali. deles. Aquela onça que Né? era observada lá em Cáceres, né? O pessoal observava ali da parte da orla, parte né? da Pra Praça ver. do Rio, Barão Rio Branco, né? Aí o pessoal, pô, mas a onça ali, eu falei, pessoal, ela chegou primeiro do que Cáceres. A onça chegou primeiro que Cáceres. Aham. Qualquer animal, se você for pesquisar, chegou primeiro do que a gente aqui. Então, pra ela é natural. Quem tá atrapalhando somos nós, seres humanos, pô. Então a gente acaba desorganizadamente crescendo, né? Uhum. População, os bairros. O senhor mesmo tinha falado que perto de um condomínio, né?
vi um cervo ali, que a gente tá falando, Pertinho perto aqui, pertinho. o Belvedere em volta, o Até os, florais. até os parques aqui de Cuiabá hoje tem gente observa muita muitos presença de animais. animais, né? A Principalmente capivara, macaquinho, já vi vários a capivara é o nosso Sim. símbolo cuiabano quase, a gente tá quase roubando de Poconé esse símbolo, né? É quase. Quase que onde você vai ter uma capivara atravessando rua, tem a serpente, né? atravessando na faixa de pedestre. fique Isso, bem ela, claro. ela é A muito família polida. inteira. Pô, é isso que eu achei Educação do organizado. trânsito, né? O pessoal do trânsito fez um bom O trabalho. ser humano que não tem o hábito deveria se espelhar Nas na capivara que Vou atravessa. contar, Rodrigo, vou contar um episódio, eu adiantei um pouquinho com vocês sobre esse lagartão bonito aqui, ó, né? O tio, né? É. O tio que tá à mostra aqui. Eu trabalhava, gente, aqui na região, olha, dentro da cidade, né? Então um dia, acabando o trabalho ali, eu tô indo pro carro. E aquela nossa visão periférica, né? Tava meio anoitecendo já, eu parecia que eu tava vendo aquela cena do Jurassic Park. Aquele Velociraptor vindo na minha direção. Quando eu olhei, era um lagartão desse aqui de pé. E ele vindo pra me pegar, né? Eu assustei, eu cheguei a pular pra trás, ele freou. E eram umas pedrinhas. Até o seu Pedrão mandar um abraço pro senhor ali, da região. Eu contei a história pra ele, ele morre da risada. Mas ele assustou comigo e eu muito mais com ele. Ele ficou me encarando. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Bem devagar eu fui pro carro, entrei, eu vi que ele foi saindo. Então, assim, provavelmente ele tava naquelas regiões de árvore, era uma zona verde. E eu tava invadindo o espaço dele, mas passava alguém na rua na hora, deve ter morrido da risada, né? Porque viu lá eu todo fardado, Correndo. né? Correndo do lagarto. Deve ser Mas muito como- bandido, né? Tá mas vendo como- muito bandido aí, Como né? que não assusta, né? Então, assim, mas deixei ele lá, ele deve ter curtido a vida dele naquele habitat dele, porque nós estávamos invadindo o espaço deles, né? Quando eu cheguei no batalhão ambiental, a gente fala da parte operacional, dos resgates, né? Do manuseio, do atendimento de denúncia, você fica fazendo parte desse aí, eu não estava na educação ambiental. E eu até lembro, até hoje, um dos primeiros atendimentos meu, tava eu e, na época era Cabo Márcio e eu, né? E aí, ó, tem um resgate de um macaco. Macaco na onde? Tá lá na rodoviária, em cima da árvore. Aí falei assim pra ele, eu acabei de chegar, né? Tinha feito uma instrução rápida de conter animal. Ele falou, vão vocês dois lá, deu a viatura, o adjunto. Eu falei, rapaz, como que nós vamos resgatar um macaco numa árvore? Mas vambora, deu a missão, né? O senhor sabe, da Tem que polícia, ir, nós vai, não né? recua. Vamos Não. lá. Fomos no caminho e o amigo meu, o Cabo Márcio, Sargento Márcio, hoje. Cara, como que nós vamos? Eu falei, cara, vamos indo, vamos pensando na ocorrência, a gente chegar lá, né? Desembocar ela. Aí chegamos lá, aquele monte de gente, aquele mototaxista, tem muito mototaxista na frente da rodoviária. Ele, tá aqui, tá. Então eu falei, ô, calma, organiza. É o seguinte, vamos ajudar o batalhão ambiental, que, né? Nós estamos todo mundo aqui, mas empenhado aqui de salvar o animal. Mas pode ajudar? Eu falei, deve. Como que nós vamos fazer? Eu falei, você consegue subir na árvore? Consigo, então pode subir. Aí subiram na árvore, né? E o meu amigo olhando pra mim. Aí ele subiu na árvore e o macaco pulou. Ele não ia ficar esperando aquele monte de gente. Subiu, pulou. Falei, pega! O pessoal saiu tudo atrás do macaco, né? Conseguiu segurar o macaco querendo morder. Falei, tá aqui a caixa. Colocou na caixa, fechou. Falei, ó, o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental agradece o apoio da sociedade aí. Muito obrigado. Colocamos na viatura e fomos embora. O colega meu dirigindo e olhando pra mim, falou, de onde você tirou essa, cara, né? Envolver a sociedade. Falei, cara, era o que a gente tinha. Era o material, porque, como a gente tava falando hoje, a gente tem até uma quantidade grande de aparelho, a gente tá se organizando melhor. Tanto é que o senhor viu aí os dados de quantidade de animal resgatado. Aumentaram aí, olha, o resgate, né, Joelma? Aumentaram nesse ano, agora 2022, em relação ao ano passado, 35% em Mato Grosso. Isso, Sim. só Matérias nesse, gravaram primeiro, só nesse primeiro Só trimestre. nesse primeiro trimestre, né? Só no primeiro trimestre. Isso aí, até falo, a Tenente estava à frente disso, que foi de um TAC, né, Tenente? projeto que a gente De fez um aí. projeto que a gente fez. Foi revertido esse valor em equipamento de resgate de animal silvestre. Gaiola, uma carretinha que a gente tem de transporte, cambão, que são as ferramentas que a gente usa, gancho para serpente, caixa para serpente. Então, assim, hoje a situação ela melhorou e tende a melhorar ainda mais. Nessa oportunidade, o resgate, né? Como que as pessoas veem? Porque esse pessoal provavelmente nunca vai esquecer dessa história, né? Porque participou desse resgate. E quem hoje vê um resgate, porque a pessoa comum, talvez eu mesmo, acho que eu participei dessa jiboia, gente, eu nunca mais vi nenhum, viu? Então esse que eu observei,
primeiro, que tem uma técnica, Sim. Isso. né? Segundo, que tem uma própria atitude de vocês, ela é bem técnica, as pessoas podem, não devem confundir, devem entender. Poderia falar um pouquinho pra gente, para as pessoas que acompanharam isso aí? Então, sobre o resgate, é importante a gente até falar sobre isso, porque hoje na internet nós vemos muitas pessoas que, quando veem a gente em ação, gravam. É. Hoje as pessoas não são mais tão solistas como na ocorrência Pra do, subir na do árvore, Rodrigues, né? Hoje, É, infelizmente, o hoje, pessoal né? não sobe na árvore, Pega o celular eles só. somente filmam, né? E a gente perde até, às vezes, perde a compreensão, né? Por exemplo, a gente vai fazer um resgate animal, todo animal, quando ele vê a nossa presença, a gente se aproximando dele ali, ele fica um pouco nervoso. A presença humana, né? E às vezes a gente tentar atingir esse animal causa o estresse. Então, poxa, o pessoal às vezes até brinca, né? Parece até umas atrapalhadas. Não é. A gente tá usando de técnica. A gente tenta sempre, né? Acuar o animal de maneira a não estressá-lo mais do que ele já está estressado, até que a gente consiga conduzi-lo para a caixa de contenção, né? A gente tenta, toda vez que vai fazer um manejo de animal silvestre, diminuir o estresse. Já é estressante. Então, a gente não vai fazer tão célere para a gente conseguir ter ali o domínio da situação, né? E depois até conseguir conduzi-lo para a caixa. E por fim, a gente vai acabar usando as mãos, né? Acho que teve Usando um os vídeo de uma equipamentos. capivara ali no centro de Cuiabá. Certo, Entrava na é loja, isso. saía, Todo e o mundo tentou povo- pegar e não conseguia. O povo É. gritando, parecendo um jogo de futebol. Mas assim, a gente tem que achar um local onde que, igual Seja a gente favorável falou, para a gente seja fazer favorável e a gente consiga mantê-la naquele local, jogar a rede e aí consiga conter o animal. Não adianta, a gente não vai na empolgação da população que estiver em volta. Isso. Já teve acidente, colega nosso, que a capivara, ela mordeu o coturno do colega nosso, transpassou, sorte que não pegou o dedo dele. Não sei se o coturno era maior ou o que foi, ele deu encolhida no dedo, Ou ele né? encolheu o pé ali na hora. Mas assim, há um risco até da gente mesmo se machucar. acidentar. Então assim, a gente não é empolgação. Chegou ali, beleza, deixa com eles. Eu lembro que teve quando era polícia ainda, a gente foi atender uma solicitação de um Quando era do convencional. do convencional, Do né? convencional. Do- Não deixou de ser. não deixou de ser. E aí a gente foi atender uma solicitação, era um rapaz que tinha problema mental, tava destruindo a casa. E aí, a hora que nós chegamos na casa, a mãe falou assim, calma, agora chegou a polícia, ela vai resolver. Eu falei, dona, eu não sou médico, eu não sou do SAMU, como que a gente vai resolver uma questão mental? Se ele vir pra cima de mim, eu só tenho uma arma de fogo. Então aqui é uma questão médica, né? Só ligou pro SAMU, liguei, mas não tem viatura, aí a gente já liga pra polícia. E pra polícia militar vai ter que resolver tudo. Então, aí você acaba tendo que usar de outros meios, né? Esperar, conter, né? Olhar a casa até chegar mais apoio, conversar, porque é a mesma coisa do animal silvestre. O animal silvestre, Tem que acalmar eu e falo que ele é tentar, né? temperamento, cara. Não tem outra explicação. O animal doméstico, mesmo animal doméstico, nós tivemos um acidente no Verdão, que foi filmado, que atacou dois Rottweiler, atacou uma cuidadora de uma idosa, Sim. e aí chamou a guarnição do DES, precisou abater um cão. Exato. Foi bastante. E aí, Foi se bem você- dramático, né? É, Foi bem Se dramático. você pesquisar, o primeiro transplante de rosto no mundo foi por causa de um cachorro labrador que atacou sua dona. Ela teve um ataque de convulsão, era epilética, e ele não estranhou, atacou ela e teve. Quer dizer, são animais domésticos que causaram um acidente extremamente grave. O animal silvestre, o que é? O temperamento. Às vezes você vai resgatar uma capivara, De boa. tá tranquilo, tá, jogou, vamos rápido. Beleza. Então vocês estão sempre assim? Não. Às vezes você vai resgatar uma capivara que é essa que correu Coisa mais o complexa, né? calçadão inteirinho, né? Aproveitando que a gente está falando de resgate, resgatamos o animal. E aí, o que acontece depois? Para onde que eles vão? O que vocês fazem Isso aí, com muita ele gente depois, tem. né? A gente Então, não essa vai é uma matar eles, tá? curiosidade. Só pra saber, a gente não vai somos matar. resgatados aqui, né? A gente não vai matar ele. Primeiro passo, né? Depende da condição do animal. Por exemplo, um resgate ali na região Cinturão Verde. É. Um resgate na região de Cinturão Verde. Ele entrou numa residência e uma serpente. O que a gente vai fazer? Se tiver tudo bem com ela, nós fazemos uma coisa chamada soltura imediata. Logo após o resgate, a gente tira ela ali das proximidades dos seres humanos, aqui visualizarem e acionar a gente, né? E solta ela numa região de mata dentro do ecossistema onde ela está Um habituada habitat a dela, um local viver. seguro. Aí a gente vai para um lugarzinho mais distante de onde foi essa localidade, mas a gente vai acabar fazendo a soltura imediata desse animal, tão logo ele seja resgatado.
Até Por pra não quê? interferir muito, né? É, porque assim, é um animal que não tá em estresse, em situação de estresse. Ele somente estava andando e acabou tropeçando numa residência. Ele não tem ferimento nenhum, né? Não tem nenhuma. Sinal ali Nenhum que tá. sinal de maus tratos ou de Nem de ferimento. envenenamento também, que pode ser que a Isso. gente encontre algum. Então, assim, esse animal é o soltura imediata. Ah, não, o animal tem algumas características ou algo aparente de não estar bem saudável. O que que nós fazemos aqui do Batalhão Ambiental? Nós fazemos um recebimento dele. No Batalhão Ambiental, a gente tem um local chamado RAS, que é o Recinto de Animais Silvestres. Nós levamos esses animais lá para o batalhão, né? Nós temos uma equipe, a gente tem policiais que são biólogos na nossa unidade, né? Veterinário. Veterinário também, nós temos no Batalhão Ambiental. E também contamos com o veterinário da SEMA e o gerente de fauna da SEMA, que participa conosco ali, nesse recinto, onde a gente faz ali o encaminhamento para uma triagem posterior por médico. Ele vai passar por uma avaliação médica, de médico veterinário mesmo, né? Licenciado. E aí ele vai falar, olha, não, esse aqui é só uma desidratação. Então a gente vai fazer uma reidratação desse animal e posterior soltura. Cabe, ele não está, ele ainda permanece selvagem, né? Que o importante é isso, a gente somente libera o animal de volta para o meio ambiente se ele ainda tiver características... condições, é. Isso. Porque de já poder aconteceu viver. da gente resgatar aquele filhotinho de onça, que eu sempre peço até pro Cabo Martim trabalha comigo. Qual que é a cidade, Martim? Ele não lembra, ou ele fica toda hora falando uma cidade diferente pra mim, né? Cada dia é uma Mas cidade a gente nova. resgatou um filhote de onça, levamos pro batalhão ambiental, acho que ela tinha uns 2 meses, ela chegou sozinha A na pintada, cidade. isso. É, uma onça pintada, ela chegou sozinha. Primeiro, nenhuma mãe, né, vai abandonar o filhote da onça, não existe isso. Então a mãe deve ter morrido. E ela chegou na cidade, e aí fizeram o resgate, trouxemos pro batalhão, ficamos algum tempo com ela, fizemos provisão, umas mamadeiras, carne ali pra ela e tal. Só que chegou um certo período que a gente acabou fazendo a doação pro Instituto Onça Pintada, né, que foram Isso, buscar ela. a gente passou a guarda dela. É, A gente acho que vai ter também, que são as onças pardas também, que ficaram bastante tempo Também. conosco. Que foram das queimadas de 2019, Sim. né? Elas estavam bebês, a gente pegou elas, ainda tava com o sinalzinho do umbiguinho curando. E elas ficaram conosco por cerca de 5 meses. aí o que que acontece? A referência para esse filhote é a mãe. É a mãe que ensina a caçar, a beber água, se esconder, tudo é a mãe. E aí se eles perdem essa referência, a gente fazer a soltura dela posterior, ela vai ter uma prejudicar, dificuldade, né? Ela vai retornar para a cidade, ela vai, que é mais ou menos o que eu cito também na palestra, aquela onça pintada, se eu não me engano, chama Juma, que era do Exército, que em 2014, na Copa, ela escapou, estava naquela multidão na Amazônia lá, e aí ela escapou e foi em direção a um soldado do Exército lá, e o outro colega acabou matando ela. O que eu entendo, ela viu a referência, se sentiu segura, viu aquele monte de gente e falou, eu vou nele, que eu sei que aquele fardado ali, eu tô sempre no SIGS lá, Isso, no lá no batalhão, então eu quartel. tomo banho no rio com eles, fico ali, então eu vou nele, ele vai me proteger. O colega também sem saber, você não vai esperar uma onça correndo em direção do senhor, que eu não entendo, vou Aham. esperar chegar. E aí ele fez o abate do animal. Então, assim, eu entendo que houve esse acidente, mas o animal silvestre, ele acontece isso. Não tem que ser como evitar, né? Então, assim, esses processos é a soltura imediata e tem a mediata, que é depois dessa triagem básica, né? Se for somente uma desidratação, se for uma coisa pequena, que o animal só ficou um pouco desorientado, a gente faz um tratamento básico com ele, que é de alimentação e hidratação, e posteriormente soltura novamente, que ele permanece com seus instintos selvagens aí. Legal, ativos. tem um Tem vídeo. um vídeo de uma onça aí. Tem, vamos colocar aqui um vídeo pra galera. Ser policial militar não é pra qualquer um. É daquela Ser onça. policial Da pitada, militar né? tá na contrata. Eu não lembro de onde que foi o resgate, onde foi? Eu não tava no batalhão, eu só participei das pardas. Trabalhar no batalhão ambiental, eu como biólogo, a satisfação é maior ainda. O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, realiza através do Centro de Triagem de Animais Silvestres Esse centro aí, né, Tenente? que A agora gente o falou, RAS. né? Esse centro que ele menciona hoje é o RAS que nós falamos aqui. Ah, legal. pelo homem, a fauna brasileira. O batalhão também, através do Serviço de Inteligência,
foi localizada uma onça parda no município de Paranatinga. Essa onça parda... Essa era a filhotinha? Essa é pintada, né, na Essa é a verdade. pintada. Ah, onça pintada. Muito abalada. Essa, símbolo- essa que foi pro Instituto Onça Onça Pintada. O Pintada. símbolo do Pantanal, essa aí, né? Ela diz que a onça pintada ela consegue andar, acho que por dia, pelo menos 80 quilômetros. 80 quilômetros. 80 quilômetros. É. Alimentação é extremamente importante e que nós também não realizamos. Isso é realmente feito pela Polícia Militar. Para nós é extremamente importante nessa parceria junto com a polícia. Se nós não tivéssemos essa parceria, nós não conseguiríamos realizar nosso serviço de medicina veterinária. Então, eu acho esse trabalho muito importante, tanto para a gente como veterinário, que a gente se sente, assim, é prazeroso a gente ver esse animal saindo daqui e sendo reabilitado para uma vida que ele teria normalmente de novo na natureza. Nós temos hoje profissionais lá que são verdadeiros heróis. Esse é um animal que foi salvo pelo batalhão ambiental e pelos soldados e pelos oficiais desse batalhão ambiental. Tratar de animal é tratar com amor. Você tem que ter uma dedicação, você tem que ter um amparo, você tem que ter uma responsabilidade. Aqui nós temos que ter esse algo a mais. Esse algo a mais, gente, é a dedicação que você tem na exclusividade desses animais. Acho que bacana, né? E a gente vê que o pessoal, né? Não, gosta quem, e quem faz com trabalha amor, né? no Hoje acho que RAIS ele hoje... é tenente de Paulo, Quem? né? Não, é sub. Eu ia falar isso, que a senhora tava falando do RAIS. O pessoal do RAIS, que é o que trata, né? É o É diferenciado. o diferenciado. Cara, a gente tá com as frutas ali, poderia só simplesmente cortar a fruta e jogar pro animal. São descascados, eles picam as frutas, eles organizam, lava todo dia a vasilha deles, tanto de água como a de comida. Então, assim, a gente vê que é isso aí, não Isso. é Eles só fazem o por trabalho. amor, né? A gente Não, a que gente tá no batalhão cuida. ambiental acaba fazendo É igual isso quando aí. chega um animal muito debilitado ou até filhote. A gente tem que dar mamadeira, tem que dar na seringuinha, na boca do animal e os Alguns policiais, pássaros que os chegou lá muito policiais fazem filhotinho, isso. a gente faz isso, acaba comprando, a gente mesmo faz a cota, vamos comprar uma seringuinha, aí faz a raçãozinha dele e coloca ali, Isso. porque é o que a gente gostou de fazer, Uhum. é o que a gente coloca esse algo a mais, você acaba tendo carinho e apego pelos animais. faz toda a É diferença um isso, dos né, algo a gente? mais dos policiais É. do batalhão ambiental, né? Um dos É, algo a se os senhores viram que no vídeo a gente tem o RAIS, esse recinto, ele também é mantenedouro. Por quê? Alguns animais que são ou apreendidos ou resgatados, eles não têm condições de serem reinseridos no meio ambiente novamente para a vida silvestre, para a vida livre. Né? Animais que ficaram muito tempo em cativeiro, animais que foram mutilados. Então, a gente também faz a guarda lá no batalhão de alguns animais que não têm condições de serem reintegrados. Por exemplo, um macaco. A gente tinha um macaco, tem até um outro vídeo com ele, né? Que ele gostava de ficar com o humano. Então, se a gente Sim. devolver ele pro meio Eu ambiente, ele vai conheci esse ficar... macaquinho. Ele vai A ficar sempre gente atrás do gravou humano. com ele. A gente ia comer, ele queria comer junto com a gente. Era quase uma criança esse macaco, né? Então, assim, não tem condições ele ser reintegrado, né? Ao meio ambiente, à vida livre. Algumas aves, né? A gente tem muitas araras. Uma vista, né? A gente tem um gavião lá Furou, também. Alguns donos também que tinha animal, vai cortar a asa, acaba cortando o tendão, Isso. não voa mais, aí fica ali com a gente. Então, esse animal Aproveitando. fica lá conosco. Então, esse tratamento que nós fazemos são os animais que não têm condições de voltar para o meio ambiente. Esses animais ficam com a gente até quando? Ou até morrerem. É isso que acontece. Ou também tem um processo chamado de guarda voluntária. É um processo por meio de requerimento junto à SEMA, né? Onde um terceiro, uma pessoa, pessoa jurídica ou pessoa física mesmo, pode entrar com esse requerimento. Legal isso. E aí fazer a guarda voluntária do animal silvestre. No site da SEMA. No site da tem SEMA isso. tem todo o formulário, você monta o processo, vai ser analisado, né? Deve ter, óbvio, né? Eu acredito que um lugar específico para que ele possa ser Tem, criado, né? por exemplo, Sim. uma ave, né? Eu gostaria de Uma ajudar arara, o né? batalhão Quero uma arara. e vou fazer a guarda voluntária de uma ave. Normalmente a pessoa tem que construir um recinto em casa, né? Vai ser especificado as medidas para essa pessoa ficar ciente. Vai haver uma vistoria, dando tudo ok, a pessoa consegue fazer a guarda voluntária desse animal. Legal. Algumas pousadas são parceiras, né? A gente tem algumas aqui na região do Pantanal que recebem animais que a gente tem lá, porque eles mantêm eles através do licenciamento por guarda voluntária. Também é uma maneira de contribuir E as aí. pessoas que já têm um animal, geralmente as pessoas tinham muito papagaio, né? Isso. Esses animais em casa.
Então, né, o Louro José fomentou muito isso, mas muitas Hoje pessoas em tiveram o dia- hábito, hoje em né, dia de a gente ter... não vê mais, né? Mas perto da casa da minha mãe eu via que tinha uma casa que tinha arara. Eu não sei se eles tinham, mas eu acho que há muito tempo atrás aí não tinha, né? Não. Essa questão de guarda de animal é uma foi coisa mais regularizado recente, né? nos últimos anos, eu Não, acredito, por existe. causa É que desse- assim, desse os boom, né? animais dependem da origem. Por exemplo, a gente fala que o papel, ele aceita tudo. É. Então, se for de um criadouro, hoje, no Brasil, por exemplo, é permitido que você tenha 2 espécies de jiboia para você ter como pet. Hoje nós já temos até os pet shops de animal silvestre. Isso, tem Eu os tenho uma criadouros parceria e Tem uma regulamentados. serpente com esse criador, que temos documento, tudinho falando da procedência, é chipada a serpente. Uhum. Isso. E aí eu até deixo mais na loja dele. Ele até tinha uma serpente, uma jiboia arco-íris, muito bonita. Se você pesquisar aí, você vai ver a cor dele. Ele vendeu. Então, assim, ele tem essa autorização. Acaba fazendo ponte com alguém que quer um animal, ele faz a ponte, traz para cá e acaba fazendo a comercialização. Então, você já tem esse meio. Seja ele com um pet shop silvestre ou se você entrar na página da A SEMA. gente reforça esse grande privilégio de ter vocês aqui para que o cidadão ele busque as informações corretas e ele não cometa crime. Porque eu acho que por nós vivermos num estado que tem um estado fauna e flora aí, né? Ele é latente, faz parte da nossa vida, Isso. que o cidadão se informe, ele busque, né? Nós temos o nosso, como vocês disseram, né? Todo esse núcleo administrativo ali no Parque Mãe Bonifácia, que é um dos pontos turísticos de Cuiabá, né? Então as pessoas têm informação, caso não a consigam pela internet, procurem, se informem, não cometam crime em algo que elas podem estar se regularizando ou buscando uma regularização, né? É isso mesmo, assim, a gente fala, hoje muitas coisas são licenciáveis no estado e no Brasil, né? E às vezes as pessoas não têm informação ou não buscam, acham que permanecem no achismo. A gente orienta, né, que a pessoa vá atrás do conhecimento mesmo. Então hoje eu quero criar uma ave. Muita gente conhece alguém que tem um calopsita. Ela é uma ave exótica, né? Exótica. Que é licenciada há muito tempo aqui para que as pessoas possam ter ela como pet em casa. Mas hoje a gente já tem vários outros animais que estão no rol aí de animais que têm o licenciamento, que você consegue adquirir de um criadouro com matrizes, né, formais e tudo mais, licenciado pelo IBAMA. Quem licencia criadouros é o IBAMA. Perfeito. Então, assim, isso hoje não é mais uma dificuldade, hoje a gente tem uma facilidade. Só que você tem que passar pelo rito, pelo processo, Uma né? coisa que é importante deixar claro aqui, que é crime, né? Criar animais silvestres Manter em sem a cativeiro, devida autorização, né? Às vezes, apareceu um animalzinho aqui em casa, bonitinho, Vou vou criar, criar, né? vou- Você tá cometendo um Tô com crime, pareceu é um crime uma onça ambiental. dessa pequenininha, eu vou criar uma onça aqui, né? Um gatinho, Vai um chegar gatinho, uma hora que apareceu você um não vai gatinho conseguir aqui. manter Bancar ela. Vai ter que jogar alguém da família aí. Você vai abrir mão de algum familiar? Não vai. Sobre essa questão do vendedor confiável aí que a senhora estava falando, esses dias eu li uma matéria sobre uns animais que chegaram pelo correio. Eu A acho que gente foi tem recente, é um problema que nós temos. Serpente, né? Serpente e alguns ovos. Infelizmente, Isso, uns ovinhos, uns eu bastante até- ovos, mais de 54. Eram ovos de serpente. Então, a gente tem. É um problema que a gente tem identificado. O Serviço do Correios tem acionado o Batalhão Ambiental e nós estamos em parceria com a DEMA nesse sentido, né? Para fazer investigação, tentar identificar quem seriam essas pessoas que estariam. E se você realizando pesquisar, o o tráfico de comércio. animal silvestre, ele é o terceiro maior do mundo. Ele só perde primeiro pro de droga E de e pessoas. segundo de armas. De pessoas E também. terceira. Um dos maiores E aí, ele é grande. Por que a serpente e ovos? A serpente é extremamente resistente, né? Uma serpente ela pode ficar 30, 45 dias sem se alimentar. Então eu consigo colocar ela dentro de um tubo, né? De PVC, faço despachar. amarrar, despachar Outro para lado qualquer do lugar do mundo. mundo. E o ovo também ele tem o tempo de maturação dele, então eu vou conseguir mandar ele para qualquer lugar. Então por isso há esse grande número de tráfego. Uma arara, por exemplo, isso aí já foi pesquisado também, o pessoal coloca ela vivo dentro. Isso. E uma arara azul, que a última vez que eu pesquisei, ela na Europa, você encontrava ela até 75 ou 80 mil reais. Então, assim, às vezes a pessoa que vem aqui quer levar um desses animais nossos aqui, não consegue, ele vai usar de meio de correio, vai usar alguma fronteira. Meios nossa. ilícitos gerais, né? Muitas pessoas excêntricas querem ter animais, assim, exóticos, diferentes, né? Antigamente era o coreiro, né? Que a Isso. gente conseguiu A história do combater batalhão é o por coreiro. causa do coreiro, na região do Pantanal. Isso. Matava tanto a onça como as serpentes também. A gente tinha uma pele de sucuri que tinha 9 metros, que a gente levava ela para exposição.
Aí foi se passando o tempo, quebrou e tal, ela foi Desgaste. ressecando, desgaste. Mas era o coreiro e o batalhão ambiental, que na época era polícia A gente começou como companhia Companhia florestal. florestal. Não era muito floresta, a Sempre ideia foi, era né? mais É. a parte do enfrentamento aos coreiros do Pantanal. Em 86, quando o batalhão foi criado, era um problema aqui do Mato Grosso do Sul, né? A gente estava naquela parte recente ainda da separação dos estados, mas o início, o marco histórico da unidade policial ambiental aqui do Mato Grosso foi o enfrentamento aos coreiros. Porque naquela época, na década de 80, era moda usar o couro de animal. E o jacaré estava em alta. Ostentava, Era né? o último Ostentava. grito da moda, era o jacaré, era o couro do Ostentava. jacaré. Uma Bota de couro de Bolsa, jacaré, sapatos, né? né? Roupa, jaqueta. Então, assim, era o tráfico da pele naquele tempo. Era um problema E gigantesco, vantajoso, né? muito vantajoso, que a pessoa não tinha nem que alimentar, era só pegar na vida livre ali e vendia com um valor embutido Dos muito, animais que a muito gente alto, tem, agregado aí. taxidermizado, nós temos jacaré, temos filhote e temos ele adulto, que a gente conseguiu pela cooperativa de criadores de jacaré do Pantanal, que é em Cáceres, né? Perfeito. Eles doaram para nós já abatido. E a gente foi lá conhecer essa cooperativa. Eles abatiam, eles na verdade tinham autorização para ir no Pantanal buscar até 90 mil ovos. Eu até perguntei, falei, mas quem que acompanha e vai contando esses 90 mil ovos, né? E quando você traz, qual que é o número de perda, né? Ele falou, sargento, boa pergunta, né? Deixa quieto. Vamos deixar pro próximo evento. Aí, tá, a gente foi lá e acompanhou ele. A pele, o abate lá, era todo feito por mulheres e é separado em grupo. Uma quantidade de mulher abatia, limpava o lado direito e a outra limpava o lado esquerdo. Por quê? Para ele identificar se alguém errasse, cortasse, danificasse aquela pele, ele chamaria a atenção daquele grupo. E aí ele salgava ela só literalmente, colocava assim num pallet e mandava para o México para depois entrar para dentro dos Estados Unidos. E era vendido centímetro em dólar. Então era extremamente vantajoso. E o que dita se o jacaré é macho ou fêmea é o grau da incubadora. Então ele vai colocar os ovos ali e vai deixar no mais quente, eu acho que era fêmea, e no mais baixo, o macho. E para ele era mais rentável a fêmea, que a pele era melhor, uma qualidade melhor. E a carne produzia que hoje você encontra aí nos grandes mercados, Carne de jacaré, consumo, né? paca. Então hoje Sim, você já tá mais encontra, né? segurado, né? Não é tão acessível, mas tá lá vendendo. Mas tem, né? Que bom que tem Importante. gente criando, né? Que tem bom que tem gente criando, que se regularizou para isso, para que a gente não Evite. fomente essa predação, né? Isso. Pra gente chegar, vocês mensuraram agora há pouco aqui que alguns animais, né, que começam a entrar no rol de extinção, porque são alvos, né, de uma busca incessante. Aí é a ganância do ser humano, né? É. Importante a gente deixar aqui para quem assiste aí, para quem ouve a gente, que se for comprar, adquirir um animal, procurar um pet confiável, né? Para evitar também esse tráfico de animais. aí, Ou esses entrar no animais site. A mais- gente é igual a gente faz a fiscalização de pescado o ano inteiro, não é só Na é Piracema. pela Piracema, né? O pessoal tem muito aquilo. Você aparece na Piracema. Não, é o ano inteiro. No site da SEMA também tem a carteira do pescador amador. O que acontece? Já tá lá, você tem que ter a carteirinha de pescador amador, que vai te dar autorização para você estar ali com um pescado de 5 quilos e mais um Exemplar. um exemplar de qualquer quilo dentro da medida, né? Você pode estar transportando. O que significa isso? Eu tenho 5 quilos, tudo dentro da medida, e tenho um pintado de 10 quilos. Tá ok. Que a lei está dizendo isso, mas você tem que ter a carteirinha de pescador amador. Uhum. Aí a gente está na nossa fiscalização, lá pro lado de Santo Antônio, Barão, vem a família, né, desavisada, porque a carteira, se eu não me engano, tá R$ 30, 30 e poucos reais. Vem desavisada, é abordada pela guarnição da ambiental. E aí a gente vai proceder, como diz a lei, né? Que aí é apreensão do veículo, multa, condução para delegacia, vai acabar com o final Com o de final semana. de semana, Um fica sem sábado, um graça. domingo seu, que seria para desestressar, você vai acabar ficando mais estressado, mas por falta de conhecimento. Então, se informe sobre questões ambientais. Qualquer questão ambiental, a gente pode, né, Ô, até Rodrigues e Joelma, né? entrar em Desculpa, contato. até a gente vai conversando com você, é tanto assunto bom, né, Regiane? Mas vocês expuseram pra gente, né, o embrião aí dessa unidade que hoje é brilhante, que é o nosso estado, né, no combate a essa questão predatória das peles, mas não vamos longe. A gente acompanha o serviço de vocês no dia a dia, aqui no nosso Rio Cuiabá, embaixo das grandes pontes, o pessoal pescando de maneira ridícula, né, Ilegal, usando né? de táticas ilegais para fazer a pesca. E, assim,
Parece que, por mais que se fale, né, nós estamos num estado que é do meio ambiente, as pessoas não se conscientizam, né? Então, assim, a Polícia Militar tratando de tantos, né, através de vocês, né, de tantos problemas grandes, aqui no quintal de casa, aqui no nosso Rio Cuiabá, as pessoas se manifestando de uma maneira indisplicente, né, displicente, aliás, com a coisa, depredando o nosso rio, né? Então, assim, queria que vocês pudessem falar um pouquinho desse dia a dia de vocês aqui, desse dia a dia do métier do trabalho, né? A gente passou, como sempre, na verdade, algumas épocas do ano piora um pouquinho essa questão da pesca predatória, né? A gente tem feito um esforço gigantesco no intuito da prevenção, porque a gente tem que pensar sempre, por exemplo, eu não gosto de falar que a ambiental fez apreensão de pescado. Eu gosto que a gente faz apreensão de alguns petrechos proibidos, né? Porque quando a gente apreende o pescado, quer dizer que ele já foi retirado do meio ambiente, ele não volta mais, ele já morreu. Já perdemos a oportunidade de evitar. Então, assim, essa questão mesmo da pesca predatória. O que é a pesca predatória? É você retirar uma quantidade acima da capacidade de reposição da natureza. A gente tem, né, aqui no Mato Grosso, a gente tem as colônias de pescadores licenciados, né, registrados. Infelizmente, alguns destes e alguns outros permanecem no erro de continuar tentando extrair o máximo possível do rio, né, e de maneira que expõe como se fosse uma coisa tranquila, né. Parece que não há reprovação por eles e por quem está próximo deles dessa atividade. A gente entende, né, o valor de vários alimentos tem subido, mas mesmo o pescado, ele também tem um valor agregado muito alto, né? E assim, que fique claro, né, Tenente, assim, nós do batalhão, o batalhão ambiental, ela não é contra o pescador. Não. Ela não é. Nós temos muito policiais ali, vários policiais que gostam da pesca. Eu particularmente não gosto de pescar, mas gosto de cozinhar e gosto do peixe. Nós não somos contrários a isso. Uhum. Nós nos atentamos para aquele período que foi feito um estudo que se entendeu que é o período da desova, é a piracema do peixe. Então a gente tem que deixar ele tomar esse ar, porque senão um dia vai acabar. Se a gente não conseguir frear isso, vai acabar. A tendência do peixe de rio é acabar. E aí a gente vai ficar com peixe de tanque. E para quem é um cuiabano nato, sabe a diferença e vai querer que continue. As nossas baías não tá mais suportando, né? Na época de seca, chega você percorrer ela a pé. E aí, consequentemente, o número de peixe vai acabar. Então, quando a gente vê esse tipo de atitude, eu nem considero aquilo ali como um cuiabano. Se tiver um cuiabano ali, eu acho que chega a ser vergonhoso para a família daquele pescador criminoso. Que a gente combate o pescador criminoso. Então, assim, não apoiamos e vamos estar constantemente combatendo. O comandante, ele é favorável que a gente não meça esforços para estar ali constantemente ali no rio inteirinho ali, quando tem as condições, para combater esse pescador criminoso. Agora o pescador acabou que está regular. Regular. A gente fiscaliza o tempo todo, né? Alguns até pedem informação, né? Quando a gente está patrulhando, pessoal, a gente orienta por aqui e tal, sabe, tá no período de pesca, a gente sabe que gosta, é cultural. Sim. Agora, o criminoso, nós não vamos dar brecha para que isso ocorra novamente ou outras vezes. Porque assim, a gente não fiscaliza somente na piracema, o ano inteiro, né? Mas o ano inteiro a gente fiscaliza a questão da pesca predatória, do uso consciente dos recursos pesqueiros no estado, né? A gente orienta, o Rodrigues bem falou, né? As carteirinhas. Assim como para dirigir tem que ter habilitação, para pescar também tem que ter. Mas é bem tranquilo. O nosso estado, nesse sentido, ele é até flexível, comparado a alguns outros estados do Brasil. Sim. Aqui, se você tiver a carteirinha do mapa ou da estadual, ela é válida. Você não precisa ter as duas, só uma já é válida. Então, para você que gosta de fazer a pesca, né, de realizar nos finais de semana, descontrair, muita gente gosta, né? É relaxante, apesar dos mosquitos. Né? Pra quem gosta, pra quem tá gosta. ali no sol. Eu não vejo estresse, tá ali no sol, banana. E aí, assim, é importante que a pessoa tenha consciência que ele tem que estar munido disso, né? É tranquilo, você paga, é uma taxa anual, não é a cada pesca que você tem que pagar. Você emite uma vez por ano, ela tem válida por 12 meses. No site vai estar a medida do peixe. Isso, então a bacia que a gente com a se medida encontra. de cada tipo de peixe,
Não tem Informações nós não é temos, dificuldade. né? Não tem dificuldade, não tem mistério, não tem dificuldade. A gente orienta, né? A gente pede muito bom senso aí dos pescadores de plantão, dos amadores principalmente, né? E dos profissionais a gente pede que aquele que trabalha corretamente continue denunciando, né? Aquele que pratica a pesca predatória. Porque se tem um pescador criminoso, tem quem compra esse pescado. Que eu classifico também, tanto quanto aquele que está ali pescando. Uhum. E, né? Se ele faz, que alguém Um está recebendo. receptador. né? É igual o roubo Então, e as furto, né? pessoas a população como um todo, ela precisa, né? E a vinda de vocês, ela é salutar por causa disso, né? Nós estamos mostrando aqui os animais, o trabalho que é feito, né? Resgate, o cuidado com essa manutenção da nossa fauna, a fauna local, né? Que vocês estão para cuidar. Vocês estão para cuidar, estão para informar, né? Informar como as pessoas podem fazer parte disso. Se ficar só o batalhão ambiental, não dá conta. Não. Né? A população precisa ter essa consciência e estar junto, comprar essa briga. E né? quando a gente teve uma reformulação no nosso centro de educação ambiental sobre as nossas palestras, até quando era o Sargento Teixeira, fazia parte, eu sentei com ele e a gente reformulou essa questão, porque eu comecei a notar que as escolas estavam usando os nossos filhos para mudar a gente, porque o adulto ele tem muita resistência. Então eu entrava no carro, minha filha, cadê o cinto, pai? Passou Que no sinal cinto? vermelho. Não, é o sinal, o senhor não tem que acelerar fechar. agora, é hora de diminuir. Aham. Falei, pô, tá acontecendo alguma coisa. E aí a gente foi estruturar. Então, quando a gente começou a levar a palestra da educação ambiental, eu sempre começo ela abrindo a palestra perguntando, o que é o meio ambiente para você? Aí a criança, selva, mato, água, rio, peixe. Aí eu falo quase isso, o meio ambiente é você, é na onde você tá. É sua casa, sua escola, sua cidade. Quando você entende isso, fica fácil eu falar de Pantanal. Agora, se você fala só selva, mato, eu não posso acreditar que você sabe o que é um Pantanal, uma floresta amazônica. Ainda mais nós aqui da capital, quase, né, não sai, você vai aqui num shopping da vida. Então, assim, você tem que trazer para a criança essa preocupação, essa demanda, para ela levar para dentro de casa. Pai, se o senhor jogar um lixo aqui, pai, se o senhor pescar assim, pai, se o senhor... Para ver se muda alguma coisa e ele cresça com essa formação, porque senão, é o que a gente fala, é nós combatendo, enxugando gelo, correndo atrás, e só que o meio ambiente não volta. Esse pescado que a gente aprendeu, 1 tonelada, não volta mais. O desmatamento, aquele tantos hectares de mata derrubada, não volta mais. A gente falou bastante aqui sobre os animais, nós falamos sobre o peixe, mas ambiental não é só isso, né? É muita coisa. Eu li uma matéria que vocês fecharam garimpos ilegais. Quais mais outras atuações que vocês fazem? Então, o batalhão, de acordo com o Código Estadual de Meio Ambiente, né? Ele tem a atribuição de fazer a fiscalização de infrações, não somente crimes, né? Ambientais. A gente se baseia muito na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e o Decreto 6514, que é o que regulamenta as infrações ambientais, né? Tudo que está ali dentro a gente faz. Fiscalização de empreendimentos potencialmente poluidores, né? Extração de minérios, desmatamento, destruição de florestas, exploração seletiva, tudo que estiver dentro do rol taxativo ali da Lei de Crimes Ambientais, o Batalhão Ambiental tem competência para atuar. Nesses últimos anos, né, está em voga, globalmente nós podemos perceber isso, a questão da preservação das florestas, né? Muitos países de fora têm lançado óleos aqui para o Brasil, em especial na floresta amazônica, e o Mato Grosso pertence à Amazônia Legal, né, aos estados da Amazônia Legal, e já tem cerca de 2 anos aí que existe um comitê de enfrentamento ao desmatamento e incêndios florestais no nosso estado, né, e o batalhão tem feito parte desse grupo de trabalho, concomitante à SEMA, ao BEA, que é o Batalhão de Emergências Ambientais também, que participa, né, que está dentro da segurança pública aí. Então a gente tem reforçado e movimentado no sentido de aumentar a capilaridade da proteção ambiental. Então a gente tem feito fiscalização de garimpo, porque, querendo ou não, ele tem infelizmente, né, o garimpo ilegal, ele causa uma poluição, tem um reflexo de poluição muito grande, uma destruição, porque o garimpo, ele desmata e explora. Polui. Infelizmente o garimpo ilegal tem isso, né?
A Veja gente... bem que é o ilegal. Porque os legais, tem eles... o desmatamento ilegal e tem o legal. Justamente. Tem as permissões, né? A gente fala assim, É. mas tudo é proibido no nosso estado. Senhores, na verdade, a legislação permite muita coisa. Só que, infelizmente, tem pessoas que preferem atuar à margem disso, né? Tentam obter o lucro ali acima de tudo e a gente vai trabalhando nisso. Não que a gente quer desativar algumas atividades de trabalho. Longe disso. A gente sempre Como fiscaliza. são os lava-jatos da vida, né? Porque às vezes a gente chega um lava-jato que entende que é um comércio até familiar, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente depara com pessoas humildes que juntaram o que tinha Pra para fazer o abrir aquele lava-jato. comércio, só que abriram de uma forma irregular, ilegal, não tomaram os devidos cuidados, né? Que tem que ter. E aí quando a gente chega lá para fazer a fiscalização de rotina, que aquilo ali acaba sendo um meio poluente ao meio ambiente, ele se depara com a negativa da nossa profissão, né? Pô, mas tanta coisa você está fazendo, preocupado, né? O que vocês estão fazendo aqui? Uma coisa de família. Estamos tal. trabalhando. Mas só que cai Né? nisso É aí assim, também. Isso. alguns argumentos que a gente escuta, né? Mas então, olha, gente, visível, né, Regiane? Visível de todos os pontos que nós conversamos aqui, está bem claro, né, que resguardado algumas situações, basta o cidadão se informar, se regularizar, seguir uma lei que está para todos, né, para que ele não enseja em crime e que ele possa estar, né, executando uma atividade de lazer, uma atividade de trabalho. Então, assim, existe um acesso na internet de informações, existe uma legislação, existe uma unidade hoje que está de portas abertas para poder ceder essas informações, então basta que as pessoas tenham essa conscientização e que busquem vocês, né? Acho que isso está evidente de toda a nossa Fantástico. conversa. Eu até falo assim, você já viu uma viatura, né? Alguém chamar a viatura da polícia, seja convencional, seja ambiental, qualquer um, fala, vamos tomar um café, quer tomar um suco? Você não vê. Primeiro que se você chamar o vizinho do lado, fala, o que será que esse cara já aprontou, né? Já fez alguma coisa errada, a viatura já está na porta da casa dele. Mas eu falo disso assim, tire suas dúvidas. Tá com dúvida? Procure o batalhão ambiental, onde eu acho, vai achar o telefone, o contato. Tá com dúvida se aquilo ali é certo? Procure, pare uma viatura, procure, a gente tem que afastar aquela, vou fazer, depois vejo no que dá. Não, pô, se tem alguma dúvida, chega aqui na porta aqui do Comando Geral, tem uma dúvida, questão de polícia, se isso é legal, garanto que aqui tá sempre de porta aberta para sanar qualquer dúvida. Inclusive, Vamos tá, aproveitar Rodrigo, aí, alguma divulgar dúvida, o arroba. alguma Vamos dúvida sobre o divulgar. nosso podcast, estamos aqui no Comando Geral Pois para é. receber, né? Já vamos Pode fazer a vir. nosso merchan Ideias, também, né? Tudo, lógico. Venha, Prazer. fale conosco, traga as dúvidas, As traga parcerias, o parceiro as também, que parcerias, quiser estamos portas fazer abertas parte, aqui. né? Tá Aos crescendo. patrocinadores. Venham aí. conosco, Os né? Venham conosco. patrocinadores. Vamos trazer informações que a sociedade possa consumir, né? Tava falando sobre O nosso arroba. o arroba, né? Tem aqui o isso. Instagram de vocês aqui, não tem? Deixa eu abrir aqui, gente. Pera aí. Pera aí que a gente abriu aqui a página de Instagram do Batalhão Ambiental. Pode falar aí, João? O nosso arroba é o ambiental PMMT, né? Lembrando que ambiental, nós somos parte da Polícia Militar de Mato Grosso, né? Muitas pessoas às vezes perguntam, vocês são da polícia? Somos. Senhores, Eu faço nós concurso somos pra da... entrar na ambiental. Não, É, você vai concurso pra polícia. Não, não quero ser, porque eu queria entrar pra na ambiental, ambiental. né? Não, Tem que entrar senhores, pra polícia. a ambiental é uma processo, unidade é um processo. especializada, está dentro do comando especializado da Polícia Militar, né? Nós Do qual pertencemos... nós temos aí a Rotan, o Trânsito, Batalhão de Trânsito, o a BOP, a Cavalaria. Cavalaria e o Batalhão de Proteção Ambiental, né? Justamente. Então, todo mundo que entra na polícia pode um dia vir a servir na ambiental, Mas né? tem bastante informação aqui. Eu queria perguntar, Joelma, já aproveitando, vocês vão ter um evento bem legal daqui uns dias, né? A gente, lembrando aí, nós estamos agora em maio, né? Mas mês que vem, 5 de junho, é o dia do meio ambiente. Que é a segunda época que o pessoal também só procura a gente. É na Semana do Meio Ambiente em Piracema. Não, nós estamos lá o ano Estamos inteiro. à disposição todo, em especial agora na Semana do Meio Ambiente, né? Dia 30, inaugura essa semana, que é a segunda-feira que inicia até o dia 5 aí, de junho. Então, nós vamos fazer alguns eventos aí, né? Para poder prestigiar essa data, uma data muito importante para nós, que somos essa unidade de proteção ambiental. Então, E a gente vai lá, já né, avisando, Marcelo? Eu vou convidando os seguir. senhores para Eita, poder eu vou visitar a nossa seguir aqui, unidade ó. aí. Cliquei, Nós vamos ter algumas atividades ao para vivo, receber né? Ao vivo. criançada. É. A gente vai ter aí daqui a pouco, na Semana do Meio Ambiente, vamos ter um evento para receber crianças de escolas lá no parque para participar de uma gincana conosco. Em especial também deixar já o convite, né? No dia 4 de junho, antes do dia 5,
no Parque Mem Bonifácia e no Parque Bernec, em Várzea Grande, o Bonifácio em Cuiabá e o Bernec em Várzea Grande. Uhum. Nós vamos ter também aí uma blitz, distribuição de mudas, quem queira, né, receber aí, a gente vai estar doando Legal, essas então mudas. as pessoas podem aparecer lá e levar uma Aparecer muda lá, pra sua casa, for né? caminhar, for fazer um piquenique lá com a família, Já vai sair ter com uma blitz plantinha. nossa disponível aí Que pra dia, poder que doar. dia já me ficou mesmo? Dia 4 de junho, vai ser um sábado. 4 de junho, um sábado, né? Então grava aí, pessoal. Anota na agenda 4 aí, de atividade junho. com o Batalhão Ambiental. Eu gosto de caminhar bem cedo, relaxa. 7 da manhã, nossa blitz já Eles tá vão de tá pé. lá. Não tem problema. Quem gosta de ir mais cedo pro parque, A né? gente quer fazer o evento da escola, né, Tenente? Isso. E no dia 1º a gente vai fazer o evento das escolas. Que eu até não vou falar o mais velho, mas o mais antigo aqui, que sábado agora eu faço 48 anos, e eu sou de uma época que tinha gincana, que era aquela disputa saudável entre as escolas. Tinha fanfarra e tinha gincana, que era aquela disputa. E a gente conversando, a Tenente, isso aí é bacana, Rodrigues, e a gente quer fazer isso, trazer 2 escolas, uma de Várzea Grande, que eu já fiz o contato, e uma de Cuiabá, até pra gente fazer lá no Parque Mem Bonifácio, primeiro conhecer o parque, e aí depois a gente tá fazendo essa gincana, fazer algumas atividades, vai ter o lanche, vai ter a Quiz, interação, isso, né? vai ter o quiz lá de perguntas e respostas, legal. para ter pontuação e premiação para os melhores colocados lá Porque também. a gente até entende que isso aí é trazer, né? Pra interagir, seja com o batalhão ambiental, seja com a polícia do serviço comum. Então, assim, todo mundo tem que interagir. Eu lembro de um evento que até era o comandante-geral, na época era o Capitão Mendes. Nós éramos da base do Ribeirão do Lipa. E era o Dia das Crianças. E aí eles... Participei desse evento. Você lembra? Você lembra? Você estava lá? Eu fui. E aí ele quis fazer um evento do Dia das Crianças, né? No Ribeirão, né? Aí fizemos lá no Sucuri, numa escola do Sucuri. Aí ele fez contato, chamou o helicóptero. Ele conseguiu uns brinquedos doces, a gente fez cota, comprou refrigerante. Fizemos lá. Então, assim, é interação. Hoje não adianta a gente falar que temos que manter, né, tem que ter não, a gente tem que informação hoje, trazer, tá junto, abrir até as portas para que as pessoas consigam entender sobre a informação de modo pra tirar geral. dúvida. Com certeza, é poder trazer essa proximidade. Acho que a polícia de proximidade é isso. Hoje eu acho que tá voltando, a gente tava na escola, hoje de manhã a gente tava numa escola de Sibirno Muda, as crianças estão vindo e tá abraçando, que era coisa que até uns 3, 4 anos atrás que eu tava na educação ambiental, eles só ouviam. Mas hoje eles já estão aproximando, abraçando. Não tem nada de errado nisso. É o carinho da criança, da proximidade, a confiança da criança. Então, assim, a gente quer nesses eventos, nessa proximidade, ter isso de volta. A gente tem, nós não somos inimigos da sociedade. A polícia é um órgão fiscalizador, como outros órgãos, a SEMA, a Secretaria de Fazenda. Mas a polícia está ali para te proteger, para ser amiga de você, pra estar com você, e ela também vai fazer a função dela. Que é hora do dia, né, Rodrigo? Que vale falar, e né? noite, né? De noite, que ambiental é 24 horas. Dia e de noite então, a gente tá o aí. tempo todo. Gente, eu acho que a gente tem que deixar eles ir, né, Regiane? Por mais que Ou a vai gente... ter que abrir uma segunda parte. Parte Hoje não dava pra Já gente tem mais perguntar coisa, ainda tudo. tem mais Eu coisa. me convenci que fazer não um daria. podcast de contenção do animal silvestre mostrando. Mostrar. Mas, Quando assim, fizer o curso da taxidermia, fazer um convidar vocês, que especial a aí gente tá também. querendo fazer Por um favor, julho. e fica assim, a gente deixa o convite, porque às vezes ficaram algumas coisas pendentes, né, Regiane? As pessoas podem ter dúvida. Se perguntarem aí Se na for página da perguntado, PM. a gente responde, tá? A gente pergunta pra vocês, a gente manda a informação. Eu acho que bastante curiosidade que foi exposto aqui. A gente agradece, né, a vinda de vocês pra cá, né? Foi muito Todo esse produtivo, material foi que muito veio pra cá, enriquecedor. né? Parabéns por esse evento, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E a gente fica muito feliz. Fica muito feliz que vocês nos representam tão bem, né, nesse dia a dia de trabalho, nesse dia a dia de educação com as crianças, que a educação liberta, né? Sim. E é isso. Agradecer ao comandante, né, que permitiu. Em conversa com o comandante, falo assim, traz o pessoal da ambiental, traz para expor o material, porque ele conhece o material, então ele sabe que muitas pessoas não sabem nem que existe esse material disponível. Então, às vezes, em viagem, as pessoas procuram zoológicos, procuram, né, alguns locais que vão ter os animais expostos, assim, nós temos aqui no quintal da nossa casa, com esse cabedal todo de conhecimento, né, e a gente simplesmente tá alguns passos, né, passos da nossa caminhada ali no Mãe Bonifácio. E os senhores viram aí, né, a gente também deixa aberto a disponibilidade da nossa equipe de educação ambiental. Esse ano a gente já fez algumas visitas no interior,
mas a gente permanece com as portas abertas também para poder, senhores prefeitos, escolas do interior também, associações que queiram chamar para receber palestra, orientação, ver de perto o nosso trabalho, descobrir, conhecer melhor como é que funciona, né? Viram já que o Sargento Rodrigues aqui é um posto de sabedoria. Muito bom. Sabe Aprendi muito, sabe hoje já. muito. E ele aqui é o nosso graduado do Ciência de Educação, né? A gente trabalha hoje de perto, né? E ver como que é a qualidade da nossa equipe. A gente tem uma equipe muito boa, né? O nosso graduado, ele sempre está nos nossos eventos. É o cara que faz a taxidermia, que faz as palestras, tem o auxiliar dele, o Martins, junto também, né? E a gente se coloca à disposição. A gente quer, não somente, o pessoal às vezes fala assim, pô, ambiental só vai lá, principalmente quem quer interior, né? Ambiental só vem aqui pra fiscalizar, só aprende minhas máquinas. Gente, infelizmente a gente vai aprender de quem tá na irregularidade. Mas os demais, nós estamos aqui de braços abertos para poder ofertar também informação. Muitas vezes nas nossas fiscalização, as pessoas, a gente não só como fiscaliza, mas também orienta, né? Conversa. Porque às vezes falta o acesso à informação, né? A gente fala assim, olha, moço, às vezes é uma pessoa mais idosa, não sabe nem mexer muito bem no smartphone, fala assim, chama seu neto, dá uma googada aí, pergunta se isso aqui pode na internet, que às vezes vai ter essa resposta lá pro senhor. E a gente tá aí para isso, para dar uma orientação geral também, até sobre algumas posturas quanto à prática do desmatamento mesmo, como é que funciona o processo de licenciamento, como é que funciona a parte da pesca. Olha, aquisição do animal silvestre. Aquisição do animal silvestre, até passeriformes, né? O pessoal cria muito passarinho. Tem o CISPAS, que é um sistema para isso. Você pode ter um plantel de animais na sua casa. Você pode ter um passarinho na sua casa, sim. Mas isso tudo é regularizado. A gente pode, a gente quer uma palestra aqui para abordar esse tema. Os senhores conseguem vir visitar a gente, trazer esse tema para nossa comunidade? Às vezes é uma região de assentamento, né? A gente faz sim, a gente faz esse material, leva tudo lá. A gente está disponível, a gente não está aqui somente para a parte de autuar, né? Mas de colaborar. A gente sempre fala, né, dos projetos, quando a gente é convidado para uma palestra, e aí eu sempre falo, o nosso cartão de visita é o meio ambiente. É a bandeira que a gente carrega. Mas quando eu desenvolvo a palestra ali para os alunos, e aí eu trago relação com animais silvestres para o dia a dia do aluno, para a escola, que eu falo, por exemplo, assim, no meio silvestre, a fêmea que escolhe o macho. Por quê? Porque ela quer o melhor para ela. Então você, adolescente, você, menina, cuidado com isso que está se envolvendo. Pense bem, porque se amanhã tiver uma consequência, uma gravidez inesperada, é dessa pessoa que você não soube escolher. E isso dentro do meio silvestre nunca vai ocorrer. Porque ela vai saber escolher. A fêmea, ela quer o quê? O que canta mais alto, mais bonito, mais forte. Então, por que a gente fala que nós somos animais racionais e nessa hora a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra? Amizade, pai e mãe. Então a gente foca nisso. Confia, é pai e mãe. Você não vai ver, é lógico, um leãozinho nunca vai questionar o leão, se ele falar, vai arrumar seu quarto. Mas é porque o respeito impera dentro da organização do animal silvestre. E a gente não consegue trazer isso pro dia a dia. Você nunca vai ver um caso Richthofen, né, dentro do animal silvestre, né, de uma filha criar aquele ambiente para matar pai e mãe. Então, assim, é o que a gente traz. E quando você vê a palestra falando, aí as escolas, pô, não sabia que o senhor ia falar disso. Eu pensei que o senhor ia falar só de um urso polar, né? Bichinho, né? Até do instinto de proteção, né? Como que eu vou falar de um urso polar se nós somos aqui de Cuiabá, tem de como. Livramento? Não tem como falar de urso polar. Eu vou falar da nossa realidade. Isso. Mas eu também não posso abandonar o dia a dia. Civilidade, o respeito com a escola, com a instituição. Isso a gente não abre mão, né, Tenente? Porque a gente prega isso. Respeito. Todos os animais têm um respeito entre eles. A natureza tem muito a nos ensinar, né? E nós temos muito a aprender a como cuidar dela, né? Eu acho que vocês têm feito isso com maestria. A gente reforça o agradecimento, tá, gente? Queríamos estar com vocês aqui até anoitecer, só que nós temos que liberar vocês para que vocês possam continuar fazendo com primazia esse cuidado, né? E é isso, esse podcast, né, Rejane? Isso, gente, obrigada. Foi muito bacana a nossa conversa aqui. Eu aprendi bastante coisa, eu sou policial militar, porém, assim, cada um eles são específicos na área deles, né? Eles estudam, fazem curso específico para isso, então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Então, foi muito enriquecedor. Gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui. Eu que e agradeço fica o convite, né, para um podcast /2, né?
Então, aí, ou no Episódio próximo 2, é né? o curso de taxidermia que a gente quer. Já trazer fazer conhecimentos novos pra Isso. gente compartilhar, né? Temos a onça que a gente resgatou no Guarantã, né? Uma onça macho, 1,90 m, 120 kg. A gente quer ter o cuidado dela ser o símbolo do batalhão ambiental. Fazer Então, a onde a gente taxidermia levar dela. ela, fazer a taxidermia, o pessoal olhar e ver que é a rainha do Pantanal e ela merece nosso cuidado e nosso respeito. Perfeito. Gente, esse foi o podcast dessa semana. A gente agradece a todos que nos acompanharam aqui. Conheça o Batalhão Ambiental. Conheçam como a Polícia Militar cuida da nossa natureza. E até semana que vem. Até semana que vem.